partir de agora, a Rádio Educadora apresenta... Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Presta atenção, ô menino, que a coisa tá feia por aqui. Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Voz das Comunidades, a hora e a vez das comunidades. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Voz das Comunidades, Voz das Comunidades. Quero ver esse novo dia sorrir. Editorial. Da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar, quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir, eu vou cantar, quando as cercas caírem no chão. A vacina já chegou e já estão vacinando. Mas para vacinar prefeito, primeiro, tem muita gente enganando e diz na cara de pau, tem um prefeito mandando. Olha aí, vacinador, eu não quero lhe enganar. Se eu então me vacinar, é bom você se cuidar, senão no final do dia, suas contas vão chegar. No ar, Voz das Comunidades. Venha irmão, partilhemos os saberes e os sonhos do povo, no esforço de sermos família, construindo a beleza do novo. Somos muitos e tão diferentes, mas formamos um povo de irmãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Carregamos mil sonhos na mente, temos nosso futuro nas mãos. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão. Defender o direito, respeitar a justiça, promover a vida, eis a nossa missão nesse chão. É isso aí, minha gente, muito boa tarde a você, sintonizado aqui na programação da Rádio Educadora, a Rádio do Povo de Deus, pois é, frequência 560 kHz, Rádio Educadora AM Rural Limitada de São Luís do Maranhão. E transmitindo ao vivo, direto do estúdio Dom Paulo Ponte, aqui no bairro Apicum, no centro da capital maranhense. Pois é, o programa Voz das Comunidades está de volta hoje, sábado, dia 23 de janeiro. Pois é, 23 de janeiro de 2021, e estamos de volta para mais uma edição do programa Voz das Comunidades. E os nossos agradecimentos, né, a todas as pessoas que nos apoiam, que dão aquela força, aquele apoio que a gente precisa para mantermos aqui o programa na grade de programação da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Aos amigos e amigas do clube de amigos e amigas do programa Voz das Comunidades, espalhados pelo Maranhão inteiro, aqui em São Luís, em outros estados do Brasil, muito obrigado pela colaboração de cada um, de cada uma de vocês. Para nós é fundamental. Obrigado também ao nosso querido Dom José Valdeci Mendes, bispo da Diocese de Brejo,
e presidente da Comissão Episcopal para a Ação Transformadora da CNBB em Brasília, CNBB Nacional. Por que a gente agradece ao Dom Valdeci? Porque já nos apoiou com a sua carta de recomendação, recomendando aqui ao programa Voz das Comunidades, a rede Repan, a Repan Nacional, que é a rede eclesial pan-amazônica. Conseguimos o primeiro auxílio, né, financeiro, o primeiro apoio. Muito obrigado à irmã Arlete, à irmã Irene e a toda a equipe de avaliação de projetos da Repan Nacional. E agora já temos a nossa segunda proposta, nosso segundo pedido tramitando lá em Brasília, na Repan Nacional. E mais uma vez o nosso querido Dom Valdeci recomendou de novo o programa Voz das Comunidades, que precisa do apoio diante da pandemia, porque a pandemia continua e de forma pesada, infelizmente, e ainda não conseguimos patrocínio, apoio suficiente para a gente conseguir o valor de R$ 1.600, que é o valor do contrato aqui junto à emissora Rádio Educadora. Então, vamos seguir em frente. Eu sou o César Sueiro, desejo a você uma bela tarde, tudo de bom. Neste sábado, dia 23, à minha esquerda aqui, nosso companheiro de caminhada há quase 30 anos, 27 anos, Neguinho. Boa tarde. Boa tarde, César. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, o rapaz está com a televisão gravando ali. Rapaz, esse rapaz aqui é o Vicente Martins. Vicente Martins, muito bem. Ali é Zé Carlos, que está ali nos transmissores, né? Ali no controle de áudio. No controle de áudio. Os transmissores são os outros. Verdade. Muito bem. E aqui a gente está trazendo notícias das comunidades para as comunidades. Pois é, já que você aqui já abraçou a família Rádio Educadora, vamos abraçar toda a família Rádio Educadora, nas pessoas, os diretores gerais, da direção geral, né? Padre Cláudio Roberto e o Padre Gutenberg Feitosa. Afinal, a Rádio Educadora tem a administração geral do Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. Então, ao povo de Deus, ao povo da luta, lá da cidade balneária de São José de Ribamar, grande abraço, tudo de bom e fiquem na proteção divina, né? E assim a todos os nossos queridos ouvintes, amigos de todos os sábados, espalhados pelo Maranhão inteiro, pelo Nordeste, pelo Brasil e pelo mundo, porque tem gente nos ouvindo lá no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ali, registrando os momentos aqui do programa Voz das Comunidades, para depois colocar em nossas redes sociais, né? O YouTube, o Facebook, o Instagram, né? O nosso Instagram, Instituto Comunicar. Pode ir lá que aparece logo, né? Então traz o programa Voz das Comunidades, o nosso canal YouTube também, Instituto Comunicar, que afinal o Instituto Comunicar é o responsável, a entidade responsável pelo programa Voz das Comunidades, aqui na Rádio Educadora, e também temos o nosso Facebook, programa Voz das Comunidades, tudo junto, ok? Então, esse registro de hoje vai exatamente lá para as redes sociais aqui do programa Voz das Comunidades e também do Instituto Comunicar. Minha gente, nos destaques de hoje, nós vamos trazer aqui no programa Voz das Comunidades notícias, claro, dos povos indígenas, com o programa Potirô, encaminhado pelo CIMI, Conselho Indigenista Missionário Regional Norte 2, lá do Pará. Notícia das comunidades eclesiais de base, nosso companheiro José Batista mandou uma informação bem atualizada, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará. Grande abraço, Batista. E vamos também conversar com a liderança indígena Massivana Saterê Mauê, coordenadora executiva da COPINE, Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno, direto de Manaus, ela vai nos falar sobre a situação complicadíssima que não só os nossos irmãos indígenas passam, mas toda a população de Manaus e ali do Amazonas, né? Então daqui a pouco a Massivana indígena vai bater um papo com a gente. Vamos falar também um pouco sobre a questão da vacinação das comunidades quilombolas aqui no Maranhão contra o coronavírus. E também em São Luís temos algumas informações, né, que vai acontecer na próxima quinta-feira uma reunião de duas secretarias,
do governo do estado, com lideranças das comunidades quilombolas, exatamente para traçar estratégias e ver a questão da vacinação das comunidades quilombolas, dos povos quilombolas e também das comunidades ribeirinhas. Pois é, e isso e tudo mais, além da Central de Notícias Voz das Comunidades, com o nosso companheiro jornalista Adilson Carlos. E muito mais. Neguinho. Muito bem, senhor. Você hoje está ligado. Hoje é muita notícia, né? É, bastante. Como sempre o programa Voz das Comunidades recheado. É por isso que eu não trouxe nenhum, você já trouxe tudinho. Pois é isso aí, vamos nessa aí, vamos lá. Ok, vamos lá. Então, 2h11 na capital maranhense e estamos então com o nosso programa Voz das Comunidades, já dando aqui um alô, né, Neguinho? Por aqui já, boa tarde, César, deixa eu ver quem manda aqui esse boa tarde aqui, ó. Amo esse programa, mande um alô para mim, aqui na Pissarreira, São José de Ribamar, Sandra, da comunidade Nossa Senhora das Graças. Sandra, aí, grande abraço, tudo de bom, fique aí, você, sua família e toda a comunidade da Pissarreira, São José de Ribamar, fiquem na companhia da Santíssima Trindade e da nossa mãezinha Maria Conceição Imaculada Aparecida, tá bom, Sandra? Grande abraço, minha querida, obrigado por sua companhia. Por ali, Zé Carlos, Neguinho, tem mais um detalhe aí? Não, estou esperando os detalhes. Vamos lá, o que você observou na semana de diferente, de novidade, de estranho? Você observou algo nesse país aí? Observei muita coisa. Eu não observei só no país, eu vou partir de São Luís, principalmente relacionado à vacina contra o coronavírus. Houve muito fake news, houve muita gente furando fila, tanto é que a gente trouxe o editorial nessa linha. Houve muitos prefeitos dizendo que ele era o cara, eu vacinava ele ou vacinava ele mesmo. Teve a vacina do bispo lá de Coroatá, de Balsa, o novo bispo. Essa foi altamente benéfica, porque ele está na linha de frente também. Teve mais quem? Bom, e aqui em São Luís, eu acompanhei de perto as notícias da televisão, notícias do rádio, as pessoas se vacinando. Quer dizer, houve ainda uma confusão porque as pessoas acham que a vacina vai salvar imediatamente. Não, ela não vai salvar imediatamente. É bom lembrar que nem todo mundo que toma a vacina está imune. Vai ver que não pega, vai ver que pega. Vai ver que pega. Agora, a probabilidade é que quem se vacina é menos provável pegar a doença. E nesse menos provável também torna-se real a possibilidade de não afetar outras pessoas com vírus ou com qualquer uma outra doença. Qualquer uma vacina exatamente nessa linha. Agora dizer, olha, nunca mais é uma palavra muito difícil. E aí teve a questão das pessoas da vacina, do pessoal de frente. Quem é o pessoal de frente? Enfermeiro, médico, aquelas pessoas que estão lutando direto com as pessoas infectadas pelo coronavírus, e essas pessoas foram vacinadas. Aí já ontem, por exemplo, aquelas pessoas profissionais de saúde, lembrando que é uma ligação bem direta com o pessoal da saúde. Então ontem foi o pessoal de saúde, a área a partir de 60 anos. E nessa linha, a partir de 60 anos, como eu sou profissional de saúde, eu aproveitei e me vacinei também, né? Quer dizer, estou imune? Não, mas eu estou vacinado. Isso é fato. Vou tomar a segunda dose, com certeza daqui a 21 dias, aliás, de hoje é 20 dias, que é 21 dias, para tomar a vacina, vou. A partir de segunda-feira, quem vai se vacinar? Aí já vai uma outra leva, também ligada à saúde, a partir de 60 para frente, de 40 para frente. E pós isso aí, quando vier a outra etapa, aí vai entrar mais ou menos aquela galera da sociedade, aquela galera, todos aqueles que necessitarem da vacina. O que eu acho isso muito importante, porque ninguém vai ficar sem se vacinar. E eu estava ouvindo uma entrevista, quem tomou a primeira vacina, agora, do coronavírus, dessa foi feita lá pelo Butantan, vai tomar a segunda dose. São 21 dias. Quem tomar a outra vacina
que é do óculos, do Fiocruz, não é? Da Oxford. Exatamente, o Fiocruz. Então, pode ficar até 3 meses. Ótimo, beleza. É porque a imunidade se caracteriza maior. Quer dizer, ela tem uma capacidade maior do que a primeira, que é 53%, 50 e alguma coisa por cento. Já que a outra dá 60, 70 e poucos por cento. Então, é baseado. Mas tomem a vacina, não fiquem com medo, porque é mais fácil pecar, é melhor pecar pela ação do que pela omissão. Então, você não deve deixar de se vacinar. César Soeiro, você vai se vacinar? Rapaz, a hora que chegar a vacina, não tenha dúvida. Pois é. E o Luiz vai se vacinar também? O Vicente, né? Vicente, o Zé Carlos, todos têm que se vacinar. Inclusive, nós trouxemos aqui hoje uma matéria que, na verdade, é uma entrevista de um especialista muito conhecido no Brasil, e que ele fala exatamente dos 5 motivos para nós confiarmos nas vacinas contra a Covid-19. Ele elenca 5 motivos. Tá? E esse especialista, ele chama a atenção exatamente dessa onda de combate, de críticas e tal. Inclusive ele diz o seguinte, que nunca uma vacina, deixa eu encontrar aqui logo rapidinho, que nunca tivemos, abre aspas, nunca tivemos vacinas tão vigiadas quanto as desenvolvidas para o combate à Covid-19. Todos os estudos sobre a eficácia são acompanhados pela comunidade científica. Então, se eu não sou cientista, eu não vou questionar a vacina. Eu não vou atrás de alguém que está no comando do país e fica colocando bobagem na cabeça das pessoas, rapaz. É brincadeira. A ciência fala, os especialistas do mundo inteiro, não só do Brasil, falam que é preciso vacinar. E tem gente estufando o peito dizendo que não quer vacina. Aí é um problema pessoal, né? César, a gente estava conversando com algumas pessoas e eu dizia assim, pessoas que a gente está bem próximo dela, pessoas ligadas, inclusive ligadas à saúde, que disseram, olha, eu não vou vacinar porque isso é uma vacina para matar. E eu digo, isso é uma frase ignorante, porque ninguém neste mundo vai produzir uma vacina para matar as pessoas. Por mais que ele seja cruel, por mais que ele pense em matar, ninguém vai fabricar vacina para isso. Foi o tempo curto? Foi. Mas foi cercado de todo mais estudo do que as que demoram 10 anos, que demoram 12 anos. Porque ela foi concentrada, os estudos, nessas vacinas. E não só a do Butantan, como a do Fiocruz, como essas outras, a da Rússia, de todas elas. Todas as vacinas, ela tem uma eficácia de qualidade. E muita gente diz, e aí a gente diz assim, o Brasil tem um segmento hoje que é contra a vacina. Tem um segmento que é contra a vacina. Isso é fato. Tem outro segmento dizendo assim, eu ia até ouvir um especialista dizer assim, olha, é muito difícil você botar um general para ser o ministro da saúde. O general sabe dar tiro. O ministro da saúde ele tem que fazer cura. E o tiro mata, e a saúde, e o ministro e o médico cura. Então, fazendo algumas comparações, exatamente por causa disso, parece até que está havendo já um consenso hoje de que a vacina ela é altamente importante para a nossa saúde. Bom, eu não vou concordar com esse consenso, porque não há um consenso ainda. Está se trabalhando esse consenso, viu, nego velho? Mas tem muita gente contra, e eu falava ainda há pouco, simplesmente do imunologista Luiz Vicente Riso. Pois é, ele é da Fiocruz, e especialista, pesquisador, e daqui a pouco nós vamos trazer esses 5 motivos para confiarmos nas vacinas contra a Covid-19, ok? Pois é, então, diante dessas ideias aí e outras que circulam pelo país, quer seja católico, evangélico, umbandista, qualquer outro segmento religioso, quer não acredita em Deus, a pessoa que se coloca como ateu, ateia, né, e tudo mais, independente de questão religiosa,
tem muita gente que pensa e que defende, inclusive aquela juíza lá de Minas Gerais, que está enfrentando problema no CNJ, né, do interior de Minas, de uma comarca do interior de Minas. Ela publicou nas suas redes sociais exatamente como ensinando as pessoas a como não usar a máscara, ou seja, e pedindo para aglomerar, ou seja, a favor das aglomerações. Essas ideias assim aberrantes, diante de uma pandemia, de um vírus letal. Ele mata. Eu estava olhando uma matéria hoje de manhã cedo, Neguinho, que exatamente a vacina, aliás, o vírus, ele está agora, Vicente, infectando crianças de 0 a 10 anos, melhor dizendo, 0 a 10 anos, e de jovens de 19 a 30 anos. Muitos jovens morrendo no país. De quê? Infelizmente, do coronavírus, do novo coronavírus, da Covid-19. Eu recebi uma notícia hoje, muito triste, de um companheiro de trabalho saudável, novo, 32 anos de idade, né? E trabalhou comigo lá em São José de Ribamar, um cara muito alegre, muito divertido, gente boa, e está entubado hoje no hospital. O colega me disse hoje em áudio: César, a vida dele está nas mãos de Deus. Como lógico, a nossa vida, todos nós estamos nas mãos de Deus, mas ele está entre a vida e a morte. Eu fiquei sem saber o que dizer. Por conta de quem, Neguinho? Do coronavírus, da Covid-19. E tem gente brincando com isso aí. Tem gente brincando de morrer. Tem gente brincando de morrer, que acha que o coronavírus não é uma doença perigosa, acha que não vai ter problema nenhum, acha que... Porque se você já teve, mesmo quando você teve, você não deve relaxar. Eu, particularmente, eu tenho um documento do Ministério da Saúde que diz que eu estou imune, porque eu fiz o teste, minha esposa fez o teste, então beleza, segundo teste. Mas eu carrego esse vírus perto de mim, eu ando nas ruas, ele vai na minha roupa, vai em qualquer parte. E os outros também. Mesmo que ele não adentre no meu organismo, mas eu faço com que ele adentre no organismo dos outros, porque eu carrego ele. Então é preciso que eu tenha cuidado, é preciso que eu tenha respeito com o próximo. A minha casa tem filho, tem neto, tem esposa, tem um monte de outras pessoas que a gente convive diariamente. Então é preciso que a gente tenha respeito pelo próximo. Beleza, Neguinho, Vicente, Zé Carlos e a você que nos acompanha. 2h23 na capital maranhense. Como nós anunciamos no início, nós recebemos aqui uma mensagem da companheira, né, da amiga Socorro Guterres, militante do Movimento Negro aqui no Maranhão, do Centro de Cultura Negra do Maranhão e de outras entidades. E hoje a Socorro Guterres, ela ocupa o cargo de secretária adjunta da Secretaria de Igualdade Racial aqui no estado do Maranhão. E a Socorro Guterres nos mandou um áudio, né, não teve condição dela participar com a gente hoje, sobre como está exatamente acontecendo a questão da vacinação aos povos quilombolas aqui no Maranhão. Vamos ouvir então Socorro Guterres, secretária adjunta da Secretaria da Igualdade Racial aqui no Maranhão, no nosso programa Voz das Comunidades. Vamos lá, Zé Carlos. Dos ouvintes da Rádio Educadora e deste programa, especialmente as famílias quilombolas, lideranças, homens e mulheres das comunidades quilombolas do estado do Maranhão. Desde o princípio do Covid, da epidemia do Covid, o governo do estado tomou diversas medidas para contribuir com o processo de combate à pandemia nas comunidades quilombolas. Especialmente as secretarias de Igualdade Racial, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Governo do Estado e Secretaria de Saúde, nós desenvolvemos uma força-tarefa para que
pudéssemos diminuir os impactos da pandemia nas comunidades quilombolas, sobretudo no que diz respeito à assistência social, né? Como, por exemplo, fornecendo cestas de alimento a algumas dessas comunidades em situação de maior vulnerabilidade, e também de insumos no que diz respeito à higienização, né? Álcool gel, máscaras, todos esses instrumentos de prevenção e de cuidados com relação às famílias, às pessoas quilombolas, aos quilombolas. Também a gente quer enfatizar medidas de saúde que foram desenvolvidas, especialmente no que diz respeito a testes e outras ações de saúde que foram desenvolvidas, a aplicação de vacinas contra H1N1 e outras vacinas preventivas que pudesse criar imunidade, né, favorecendo a imunidade das pessoas. Ações de medição de pressão, enfim, foram vários municípios com diversas comunidades quilombolas onde esses mutirões de saúde foram realizados em parceria com essas prefeituras, né? Equipe de saúde da Secretaria Estadual e da CI. Com relação à vacinação, o governo do Estado está adotando a medida determinada pelo Ministério da Saúde. O Brasil, infelizmente, até o momento, acabei de ver pela televisão que nós estamos avançando nas negociações e já estão chegando outras vacinas no Brasil, como da Índia, por exemplo, no Rio de Janeiro. Mas, até o momento, a vacina emergencial que chegou ao Brasil e que foi determinado para que fossem aplicadas foi um número muito insuficiente. E era preciso definir algumas situações prioritárias, considerando a maior vulnerabilidade. Não significa dizer que os povos quilombolas, as comunidades tradicionais, não sejam prioritárias, elas continuam sendo prioritárias. Acontece que, na situação que nós estamos, infelizmente, atravessando, por uma série de razões que todos nós já sabemos, de não ter ainda insumos e números e vacina suficiente no Brasil, é preciso que se tenha um olhar para as pessoas que estão em situação gravíssima. Porque significa não vacinar, significa que acelerar o processo de morte dessas pessoas, a exemplo de Manaus, né? E aí a gente quer se solidarizar com todas as famílias do estado de Manaus que têm perdido entes queridos, com todas as famílias do estado do Maranhão e do Brasil que já perderam seus entes queridos para essa pandemia. O governo do estado continua tendo um olhar atento aos povos que são prioritários e que precisam ser vacinados. E serão vacinados. Nós estamos torcendo e desenvolvendo todos os esforços necessários para, assim que nós tenhamos no Brasil e no estado do Maranhão, vacina suficiente para que a gente possa ser vacinado, não só uma vez, porque tem essa outra questão que é muito importante, que as pessoas tenham conhecimento. Era necessário reservar o mesmo número de vacinas da primeira dose para a segunda dose para as mesmas pessoas, né? As mesmas pessoas têm que ser vacinadas com a mesma vacina.
Nós estamos torcendo muito para que a gente, até o final do mês de janeiro, tenhamos já resolvida diversas pendências com relação às providências que precisam ser tomadas para que tenhamos um número maior de vacinas no Brasil, de todos os laboratórios possíveis que já desenvolveram algum tipo de vacina que chegue até o Brasil mesmo, a produção brasileira, né? Para que a gente tenha todas as pessoas sendo vacinadas, todos os povos, todas as comunidades sendo vacinadas. Esse é o nosso desejo. E continuamos respeitando a priorização, só que neste momento, para essa ação emergencial, a gente precisava ter um olhar mais cuidadoso com quem está numa situação de vulnerabilidade maior, que está no fronte do risco e tem a morte aqui na sua frente, né? Seria muito danoso que a gente não tivesse, né, esse cuidado de preservar, de tentar preservar o máximo possível essas vidas, né, que estão com maior número de risco. Na próxima quinta-feira, dia 28, nós teremos uma reunião pela manhã com lideranças quilombolas, com o movimento social negro organizado, com gestores públicos municipais e estadual, para fazer uma conversa, um diálogo, com explicações mais técnicas, né, a respeito desse processo de vacinação. Por hora é isso que eu teria para informar. E nós convidamos a todos e todas para participar desta reunião na próxima quinta-feira, que será divulgado amplamente pelas redes sociais e as organizações responsáveis pelo movimento social, as lideranças desses movimentos sociais, fará uma ampla mobilização para que o máximo de pessoas participe desse diálogo. Eu agradeço pela oportunidade. Uma boa tarde, um bom final de semana a todos e todos. Pois boa tarde, boa tarde. Está aí, então, a participação, né? E agradecemos carinhosamente a Socorro Guterres, secretária adjunta da Secretaria de Igualdade Racial do Estado do Maranhão, aqui no programa Voz das Comunidades, por atender ao nosso pedido, ao nosso convite. Negui. Ela esqueceu de dizer onde vai acontecer a reunião, né? A reunião é online. Online, né? Porque exatamente para evitar esse contato pessoal, né? Hoje as reuniões de muitos organismos, de públicos e tal, até de condomínios e tudo mais, continua sendo de forma online, nas plataformas online. Beleza? É isso aí. Ela deve mandar o link. Exatamente. Aí, como ela disse que será muito, muito bem divulgado, né? E Maria do Carmo está dizendo igualdade racial. Pois é. É isso aí, Maria do Carmo. Grande abraço. Um abraço também ao nosso querido Disseu Hort, que está lá em Tangará da Serra, Mato Grosso, ouvindo aqui ao programa Voz das Comunidades. Obrigado, Disseu. Sucesso lá naquela ideia, cara, viu? Pode seguir com fé e coragem, viu, meu irmão? Um abraço também ao Vitor e o Neguinho, lá em Pindaré Mirim, nosso querido Vitor, militante, participante aí das comunidades eclesiais de base SEBS, lá da paróquia de Pindaré Mirim, Diocese de Viana. Grande abraço, Vitor. 2h34. Vou falar em Viana, mandar aqui um abraço para a Vicentina de Viana. Depois eu falei com ela. Tá certo, Vicentina, tudo certinho, tudo beleza. Mas são 2h35 e 4 segundos. Agora já é 5 segundos. Não vai ter... Vai. Capturar, não? Vai ter, o Zé Carlos vai colocar primeiro a música aí do Chico César, Pedrada, e logo depois o momento do comercial. Vamos lá, Zé. Cães danados do fascismo
triturar com os dentes. República de parentes, pode crer. Na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. O amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer. Na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. E o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer. Na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. E o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. República de parentes, pode crer. Na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer. O amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Faz a nossa revolta pelo sítio. Cada um de nós com uma fagulha cigão e queima a Babilônia. Mas nós temos a pedrada pra jogar. A bola incendiária está no ar. Fogo nos fascistas, fogo já. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu fiz. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades. A hora e a vez das comunidades. A apresentação César Soeiro e Neguinho. Quero ver esse novo dia sorrir. Olha o que foi meu bom José, se apaixonar pela donzela, dentre todas a mais bela.
de toda a sua Galileia. Olá, eu sou o Padre Cláudio Roberto, reitor do Santuário São José de Ribamar. Quero convidar você para participar das Santas Missas no nosso santuário, durante esta pandemia, em horários especiais. De segunda a sábado, missa todos os dias, às 15 horas e às 18 horas. Aos domingos, Santas Missas, nos seguintes horários: 6 horas da manhã, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 18 horas. Aos domingos nós temos 2 missas campais, 6 horas da manhã e 18 horas. As missas acontecem na praça do nosso santuário. Participe! O padroeiro do Maranhão convida você e a sua família. São José de Ribamar, rogai por nós. E teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. 54 anos. Educadora informa. Hora certa. 14 horas e 43 minutos. Educadora católica. A nossa rádio católica. Ouça todos os domingos, às 14 horas, aqui na Educadora, programa Troca-Troca, onde você pode fazer qualquer negócio. Apresentação: Antônio Tavares, Henrique Martins e o Coronel. Ligue e participe. 54 anos. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você está ouvindo e participando do programa Voz das Comunidades. A hora e a vez das comunidades. A apresentação: César Soeiro e Negri. Quero ver esse novo dia sorrir. Venha irmão, partilhemos. 14 horas, 43 minutos e mais 45 segundos. O BG entrou um pouquinho trocado aí, mas tá tudo dominado, tá tudo certinho aqui. César Soeiro. O governador Flávio Dino publicou o decreto de suspensão de comemorações do Carnaval. A medida engloba a suspensão e proibição de eventos em ambientes públicos e privados durante o período de Carnaval. Na última sexta-feira, ontem, o governador do Maranhão, Flávio Dino, publicou oficialmente o decreto número 36.462 de ontem, 22 de janeiro, o qual irá irá suspender atividades festivas durante o período carnavalesco neste ano de 2021 devido à pandemia causada pela Covid-19. A medida engloba a suspensão e proibição de eventos em ambientes públicos e privados durante o período de carnaval. A razão do decreto se dá em torno de uma consulta com o governo que o governo do Estado realizou em diversas cidades do Estado, buscando informações sobre a opinião dos maranhenses, e o resultado é de 88% dos consultados tendo como preferência a não realização de eventos públicos durante o Carnaval. Pois é, ainda não há decisão concreta sobre o ponto facultativo aos servidores públicos que ocorre durante o período, segunda e terça-feira. No entanto, nas cidades maranhenses, o ponto facultativo será uma decisão das prefeituras municipais. E ontem, a Secretaria de Estado da Saúde, a SES, divulgou o último boletim sobre a Covid-19 no Maranhão, e o Estado já totaliza 205.065 casos confirmados pelo novo coronavírus. O boletim disse que totaliza exatamente 250.065 casos confirmados e 4.639 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas foram registrados 298 novos casos e 8 mortes pela doença. Pois é, minha gente, é preciso mais para aprendermos, para termos o compromisso moral e o compromisso de amor
com a nossa família, com os nossos amigos? É preciso mais do que isso? Pois é, Neguinho. Pois é, inclusive alguns municípios, aliás, os municípios, se manifestaram favorável ao atraso do carnaval. E as cidades querendo botar o carnaval, não digo no Maranhão, querendo botar o carnaval para junho. Dá certo boi com carnaval? Até que dá. Mas um evento festivo de boi, um evento festivo carnaval, sinceramente falando, é meio esdrúxula essa proposta. Eu quero dizer mais ainda, com relação aos feriados de segunda e terça-feira de carnaval, como já é de costume acontecer, por mais que não tenha carnaval, por mais que os governadores e os prefeitos, os gestores decretem ponto facultativo, mas dificilmente as pessoas comparecerão nas repartições para trabalhar. Dificilmente as pessoas comparecerão no seu local de trabalho. Porque se é ponto facultativo, beleza. Agora, se não é, não vai ter ponto facultativo, o dia é normal, se não se corta seu ponto, aí é assim. Mas tem que lembrar que o carnaval, apesar de tudo, depois a gente vai conversar com alguns especialistas, saber dessa ideia do carnaval, se está certo ou não está certo. Eu particularmente acho que qualquer uma atividade que tenha aglomeração é perigoso. Tanto prova que hoje estão atribuindo aos números do Covid-19 aqui no Maranhão, aliás no Brasil todo, as festas do final de ano. E isso preocupa bastante. Se a festa do final do ano foi assim, eu estava ouvindo um cidadão falando, já eu libero o César para trazer já a nossa companheira falando aí, não sei o que vai trazer agora, que está conversando com um monte de gente ali, já eles trazem. Bom, é que são 2 semanas para infectar, 2 para hospitalizar e 2 para morrer, para iniciar. É um processo que, infelizmente, precisa ser tomada uma providência imediatamente. A Socorro Guterres diz é preciso que se olhe com bons olhos, não só a questão dos quilombolas, a questão dos indígenas, a questão dos ribeirinhos. É preciso que se veja uma situação geral para evitar que a gente tenha uma epidemia mais forte, que tenha mais mortes, porque na carreira que vai, sei não, só Jesus na causa, como diz nosso irmão. É verdade, Neguinho, é verdade. Além da presença da companhia, da proteção de Jesus, é claro que a gente tem que se cuidar mesmo, não é isso? Quem manda aqui um alô para nós, vem um alô lá de Manaus, viu? É a Odete Pereira, de Manaus, está nos ouvindo. Obrigado, Odete. Ela diz, boa tarde, dupla maravilhosa. Participo das comunidades de base em Manaus. Que maravilha, viu, Odete? Estou sempre na escuta. Reze por nós, que estamos sofrendo muito, mas com muita esperança em Deus. Grande abraço, Odete Pereira, de Manaus, Amazônia. Grande abraço, Odete. E aí, vamos... Não, eu acho que eu tenho uma leve lembrança nos encontros intereclesiais. Não, mas é aqui de São Luís. É daqui de São Luís mesmo. Beleza. Bom, mas agora vamos direto exatamente lá para a cidade da Odete, Manaus, exatamente com a nossa querida indígena, liderança indígena, Macivana Sateré Mauê, coordenadora da COPIME, que é a coordenação dos povos indígenas de Manaus e do entorno. Boa tarde, Macivana. Beleza, Zé? Aí, ó. Boa tarde, Macivana. Boa tarde. Tudo bem? Estamos caminhando assim. Estamos vivenciando um momento assim de muita dor, né? Em tudo que tem que falar aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade. Infelizmente, essa semana, nós perdemos uma grande liderança indígena nossa, professor Edma Cuxi, que morreu vítima da Covid aqui em Manaus. Para nós, uma grande perda. Escritor, estava conosco no movimento indígena. Foi uma das grandes lideranças que lutou pela educação diferenciada aqui em Manaus, para que os indígenas tivessem acesso à educação escolar indígena aqui no contexto urbano de Manaus. Então, tem sido, de fato, momentos de muita luta, de muito luto,
né? E a gente, acho que essa doença afeta principalmente a nossa saúde mental também, né? Estamos doentes pela doença, estamos doentes também pelas sequelas que ela tem deixado mentalmente. Ô, Macivana, também temos uma notícia triste que nós pegamos no site Brasil 247, que a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a Rosimeire Pinto, também morreu ontem, sexta-feira, dia 22, em decorrência de complicações da Covid-19, é isso? É isso, e nós ficamos assim, bastante estarrecidos com isso, né? Porque a doutora Rosimeire, ela estava aí desde o início da pandemia, divulgando os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, né? Pedindo para o povo, né, usar máscara, ter os cuidados. Então, a morte dela, com certeza, atingiu muito, né, os povos aqui de Manaus, que a gente estava praticamente acostumado já a ver ela todos os dias na divulgação dos boletins da Fundação de Vigilância em Saúde. E outra coisa, Macivana, nós temos também uma matéria aqui da Metrópolis, da Mariana Costa, que diz que os indígenas denunciam Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ao Tribunal de Haia por crimes ambientais, né? O cacique Rouhani e também o Almir Suruí abriram processo no Tribunal Penal Internacional, citando danos ao meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi denunciado ao Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade, especificamente por crimes ambientais. A denúncia foi feita pelos caciques Rouhani Metutiri e Almir Suruí, na última sexta-feira, ontem, é isso mesmo? E isso tem sido uma prática, né? Porque além da gente estar enfrentando a pandemia, nós estamos enfrentando essa grande doença também que tem sido o ataque à Mãe Terra, né? Então a gente tem percebido um crescente número de ataques aos territórios indígenas, né? A extração das madeiras ilegais, os garimpos ilegais. Então tudo isso continua acontecendo dentro dos nossos territórios. E esses também são fatores de disseminação dessa doença nos territórios, nas terras demarcadas indígenas aqui no Amazonas. Pois é. A gente percebe que é uma prática que não parou durante a pandemia. Agora, Macivana, é o seguinte, fale para nós aí um pouco. Eu sei que nosso tempo já está aqui imprensado diante de outras coisas que nós já colocamos e falamos aqui no programa Voz das Comunidades, aqui da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão. Melhorou essa questão do oxigênio para as pessoas que precisam e a questão de leitos aí em Manaus? Na verdade, nós Manaus ainda continua muito sobrecarregado em relação a isso, né? Na quarta-feira, aqui em Manaus, o boletim divulgou que 5.009 pessoas, né, testaram positivo para a Covid apenas num único dia, né? Ontem também o número está acima de 3.900 novos casos confirmados. A gente tem percebido um altíssimo índice de mortalidade aqui na cidade de Manaus, né? Somente no dia 83. Mas assim, né, o que a gente tem percebido também que não há UTI mais, não tem UTI aqui para atendimento dos casos mais graves, que estão nas UBS, e a gente, as redes sociais aqui de Manaus, as pessoas pedindo, né, para solidariedade, que alguém faça alguma coisa pelos pacientes que estão em estado grave nas UBS aqui de Manaus, para que sejam transferidos para as UTIs, mas não tem, né, não tem mais, está super colapsado o sistema de saúde aqui em Manaus. Então as pessoas estão vindo a óbito nas UBS, né?
E é crítica a situação aqui em Manaus. Agora, Macivana, rapidinho aqui, a vacina, as comunidades indígenas, os povos indígenas já começaram a ser vacinados? Das doses que chegaram, já foram mandadas para algumas aldeias indígenas aqui, né, para aquelas comunidades que estão em terras demarcadas já. É o que para nós também a gente vê com grande preocupação, porque uma parte considerável da população dos indígenas vai ficar de fora desta campanha, né? Então, já em algumas aldeias aqui no entorno de Manaus já aconteceu a imunização, mas grande parte dos indígenas que estão aqui na cidade de Manaus ficam de fora dessa campanha. E o movimento indígena tem lançado, né, uma campanha para que todos os indígenas sejam incluídos na imunização. E por incrível que pareça, né, diante dessa articulação dos povos indígenas, a gente tem percebido um altíssimo número de preconceitos, né, que na verdade os povos indígenas que estão na cidade estão sendo muito atacados por estarem reivindicando a vacina. Ok, Macivana Saterê Mauê, liderança indígena direto de Manaus, conversando mais uma vez com a gente, está sendo a nossa repórter daí direto de Manaus, para nós é um grande prazer. Infelizmente, nesse momento de tristeza, de dor, de muita luta, não só dos irmãos indígenas, mas de toda a população do Amazonas e do Nordeste, do Norte, do Brasil inteiro. Macivana, mais uma vez, obrigado por sua companhia, pelas informações direto de Manaus, e assim a gente vai dialogando, divulgando e estendendo aqui a nossa solidariedade, nossas orações, né, e a nossa luta também, reforçando essa corrente de luta em favor dos povos, né, quilombolas, indígenas e toda a população, principalmente a população mais pobre. Macivana, muita força, muita fé em Deus, né, em Tupã, Olorum, Javé e tudo mais, né? Então a vocês tudo de bom, muita força e paz. Eu que agradeço pela oportunidade de falar sobre a nossa realidade. Ok, Macivana, grande abraço, tudo de bom, saúde e paz a vocês, viu? E fé na luta, em Deus e na caminhada. Um abração. Pois é, tivemos aí então a participação da Macivana Saterê Mauê, direto de Manaus, falando, né, da grande dificuldade que ainda os povos, as comunidades indígenas ainda enfrentam, né, na nossa amada e querida Amazônia, especialmente em Manaus, capital do estado do Amazonas. Neguinho. Pois é, são exatamente 14h59, mais 13. E segundo, ainda tem mais alguém aí para falar? Tem aqui o seguinte, Neguinho, ainda dá tempo ainda, antes da transmissão da Santa Missa direto de São José de Ribamar. Exatamente 3 horas, né? Exatamente isso. Então aqui, ó, os 5 motivos para confiarmos na vacina contra a Covid-19. As vacinas são seguras. Nunca a humanidade lidou com uma pandemia desse porte, então o combate se tornou nossa maior prioridade coletiva. 2. As vacinas são eficazes. Nunca tivemos vacinas tão vigiadas quanto as desenvolvidas para o combate da Covid-19. Todos os estudos sobre eficácia são acompanhados pela comunidade científica. 3. As vacinas reduzem a chance de surgimento de novas mutações. Tá? 4. O quarto motivo é exatamente: as vacinas são fundamentais para o controle da Covid-19. Essa é a maior pandemia que a humanidade já enfrentou, mas não é a única. Já lidamos com a varíola, que também é um vírus altamente transmissível, e somente a vacina foi capaz de erradicar. O mesmo aconteceu com a H1N1, que hoje faz parte do calendário anual de vacinação. As vacinas são desenvolvidas com sucesso há mais de 200 anos. Disse Riso, né? E o último ponto, para a gente acreditar, 5 motivos para acreditarmos nas vacinas, não é apenas uma escolha individual. O futuro da humanidade
depende disso. Pois é, 3 horas em São Luís do Maranhão, e assim o programa Voz das Comunidades ainda está na cabeça de vez em quando, né? O programa Voz das Comunidades chegando ao seu final mais uma vez. Neguinho? Pois é, esqueceu só um minuto mais, né? É verdade. Nós vamos voltar no próximo sábado, se Deus quiser. Pois é, se nós não voltarmos no próximo sábado, alguém voltará por nós. Pois é, grande abraço. Ali o pessoal no Retiro Nossa Senhora Aparecida, na Pissarreira, São José de Ribamar, Nazaré, né? Quem mais aqui, rapaz? A Graça, né? Tem também Marinalda, está nos ouvindo lá. Está nos ouvindo ali. Lá no Coafuma, é isso aí. Minha gente, muito obrigado. Fiquemos todos na companhia e na proteção divina. Vamos nos cuidar e cuidar dos outros. Grande abraço. Próximo sábado voltaremos com o Voz das Comunidades. Grande abraço. Valeu. Eu fui pra rua, menino, e eu vou te contar tudo que eu vi. Você ouviu e participou do programa Voz das Comunidades, o espaço de divulgação dos movimentos sociais, povos indígenas, comunidades quilombolas, pastorais sociais e muito mais. Produção e apresentação, César Soeiro e Neguinho. Quero ver esse novo dia sorrir.